Você já parou para pensar que às vezes ser bonzinho demais pode não estar ajudando em nada nos seus relacionamentos? E eu não tô falando de ser uma pessoa legal, atenciosa ou empática, mas sim daquele tipo de comportamento quando você faz de tudo para agradar o outro, mas acaba se perdendo de si mesmo nesse processo. Sabe aquela velha frase? Ninguém gosta de gente boazinha demais? Então, será que isso é verdade? Vamos para o spoiler do vídeo de hoje. Então hoje eu vou trazer um exemplo de um caso que eu atendi no consultório sobre esse tema, né? Então nós vamos discutir se ser bonzinho demais é ou não é um grande problema. Vamos falar sobre o que está por trás do comportamento de ser bonzinho e diferenciar uma pessoa boa de uma pessoa boazinha. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. E eu já adianto que essa questão vai muito além do que parece. Então se você já sentiu que apesar de todos os esforços, as coisas não dão certo, fica comigo até o final desse vídeo, porque isso pode te ajudar a enxergar os seus relacionamentos de uma maneira completamente diferente. E lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva enquanto a gente conversa, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos, no grupo de WhatsApp, porque assim você ajuda esse canal a crescer e o meu trabalho ser divulgado para mais pessoas. Eu recebi no meu consultório um rapaz que desabafou sobre as dificuldades que ele tem enfrentado nos relacionamentos. Então ele me disse que nas suas últimas 3 tentativas de namoro, ele fez tudo muito certinho. Ele deu carinho, atenção, foi cuidadoso com as namoradas, porém essas relações não deram certo, os relacionamentos terminaram e ele começou a acreditar que o problema era ele ser bonzinho demais. Os amigos dele, ele me contando, né, que os amigos dele até reforçavam a ideia, dizendo que as mulheres não gostam de homens bonzinhos. Mas será que ser bom, atencioso, cuidadoso é mesmo o grande problema? Será que ele precisa mudar quem é para ele ser amado? Ou talvez a questão esteja em outra parte do comportamento dele? Quando a gente fala sobre essa ideia de que ninguém gosta de gente boazinha, pode parecer à primeira vista que nós estamos dizendo que só as pessoas más ou desonestas são desejadas. Mas na verdade não é isso, não é bem assim. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre pessoas ruins que eu deixarei aqui no card para vocês assistirem depois desse vídeo, tá? Então, o problema não está em ser uma pessoa boa, o problema está em confundir bondade com passividade ou em colocar as necessidades do outro sempre acima das suas necessidades. Sabe aquele comportamento em que você tem tanto medo de perder o outro que você acaba aceitando tudo, deixando tudo de lado, os seus propósitos, os seus desejos, a sua individualidade? Então, é isso. Isso é o que define o bonzinho ou a boazinha nesse contexto. Então são pessoas que muitas vezes por insegurança ou baixa autoestima acabam se anulando no relacionamento, fazendo de tudo para agradar e no fim se frustram quando não recebem o retorno que elas esperavam. E sabe o que é o pior disso? Esse comportamento infantiliza a relação. Quando você age assim, você está, de certo modo, se colocando em uma posição inferior, como se a outra pessoa estivesse no controle de tudo. E isso, no fundo, é o que afasta as pessoas. Ninguém quer estar em um relacionamento onde o outro não se posiciona, não sabe dizer não e está sempre tentando agradar. Isso cansa, isso desvaloriza a relação, entende? Então, muitas vezes, as pessoas que adotam esse comportamento, elas nem percebem o quanto elas estão se sabotando. Elas acham que ao fazer tudo pelo outro, elas estão mostrando o quanto se importam, o quanto são dedicadas à pessoa e à relação. Mas, na verdade, elas estão mostrando insegurança. E a insegurança é um dos maiores inimigos de um relacionamento saudável. E se você está gostando desse vídeo, gosta do assunto sobre relacionamento e comportamento humano, eu deixarei sugestões de vídeos aqui no card, na descrição desse vídeo e nas telas finais desse vídeo também. Mas em especial, eu deixo esse vídeo aqui que fala sobre os erros fatais no relacionamento. Ok? Então depois desse vídeo, corre lá para assistir esse outro aqui, tá bom? Então, quando eu falo sobre esse tipo de bonzinho, eu me refiro àquele que não sabe
impor os seus limites. A pessoa que, por medo de desagradar ou de ser abandonada, ela aceita tudo e faz de tudo para tentar manter o outro por perto. Mas esse comportamento cria um ciclo vicioso. Então, quanto mais você tenta agradar o outro a qualquer custo, mais a relação perde o equilíbrio. Você deixa de ser alguém com quem o outro possa contar e se torna alguém que está sempre à disposição sem nunca mostrar o que realmente quer ou o que precisa. E aqui entra uma questão importante, presta atenção. Não é que as pessoas gostem de quem as trata mal. Longe disso. O que acontece é que todos nós somos atraídos por pessoas que têm confiança em si mesmas, que sabem o que querem e que têm uma vida própria, independente de estarem ou não em um relacionamento. Ninguém quer estar ao lado de alguém que depende emocionalmente de cada pequena ação ou reação do outro. Entendeu a diferença? Então, o que fazer se você sente que está caindo nessa armadilha de ser o bonzinho ou a boazinha demais? A resposta não está em se tornar alguém egoísta ou desinteressado, não é isso. O que você precisa é encontrar um equilíbrio entre cuidar do outro e cuidar de si mesmo. Aprender a dizer não quando for necessário, a expressar as suas próprias vontades e a entender que um relacionamento saudável é uma via de mão dupla, onde ambas as partes precisam ceder, mas também precisam receber. O que eu quero dizer é que ser bonzinho não é a mesma coisa de ser verdadeiramente bom. E eu estou aqui para te explicar isso de uma forma que vai fazer você repensar muitas das suas atitudes e, quem sabe, te inspirar a agir com mais autenticidade. Presta atenção aqui comigo, ó. As pessoas boazinhas, elas seguem regras. Elas são aquelas que obedecem sem questionar, mesmo quando essas regras não fazem mais sentido. Uma pessoa boazinha, por exemplo, vai seguir à risca o que os outros impõem, sem ao menos refletir sobre o impacto disso na sua própria vida. É como se houvesse uma espécie de piloto automático nas suas ações, sabe? Já a pessoa boa, ela é aquela que age a partir de um princípio, pensa mais profundamente sobre as coisas. Ela entende que as regras existem, sim, mas que nem todas merecem ser seguidas cegamente. Porque a vida não é uma fórmula matemática onde cada ação tem uma única reação possível. Vou dar um exemplo, quer ver? Uma mãe que retira a faca da mão do filho pequeno pode estar indo contra a regra de não desagradar os seus filhos, certo? Mas ela está seguindo um princípio muito maior, o de proteger a vida do seu filho. E isso é ser bom, é colocar o bem-estar de alguém acima das convenções sociais ou das expectativas vazias. Entende a diferença? Agora, isso que eu vou falar pra vocês, eu quero que vocês comentem e me contem aqui nos comentários do vídeo. Quem nunca se pegou diante de alguém que parece sempre disposto a ajudar, mas que você sente no fundo do peito, sabe, aquela coisinha que aquela ajuda vem com um preço? Esse é outro sinal de uma pessoa boazinha. Ela oferece o que você quer, não o que você precisa. Ela está mais preocupada em atender uma necessidade superficial, muitas vezes para receber reconhecimento, do que em te dar algo que realmente vai te beneficiar a longo prazo. A pessoa boa, por outro lado, ela sabe que às vezes o que é necessário para o nosso crescimento é um não. Um remédio amargo, mas é um não. Ela tem coragem de ser firme quando é preciso, porque ser bom não é ser agradável o tempo todo. Ser bom é ter discernimento, é entender que em certos momentos o verdadeiro ato de bondade pode ser desconfortável, pode exigir dureza, mas essa firmeza vem sempre acompanhada de afeto, de uma intenção genuína de ver o outro crescer, de proporcionar o que é melhor, mesmo que não seja o que o outro quer ouvir naquele momento. Pensa aqui comigo, fala pra mim, ó, quantas vezes você já disse um sim pra tudo, mesmo quando a sua vontade era gritar um não bem alto? A pessoa boazinha vive pra agradar os outros, mesmo que isso a machuque. Ela não consegue dizer não porque ela tem medo de desagradar, de ser rejeitada. E depois, quando ela está sozinha, ela fica carregando o peso de uma tortura interna, de não ter sido fiel a si mesma. Você já ouviu falar que a gente atrai aquilo que a gente tem medo? Inclusive, eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar
ele aqui para vocês no card. A pessoa boa, por outro lado, sabe que o equilíbrio é tudo. Ela diz sim quando pode, mas ela não tem medo de dizer não quando é necessário. Ela sabe que agradar todo mundo é simplesmente impossível e que isso muitas vezes vem à custa de se perder de si mesma. Ser bom é agir com clareza e sabedoria, respeitando as suas próprias necessidades sem perder de vista as dos outros. E o controle? Vocês já pensaram sobre isso? Olha bem. Essa é uma diferença importante. As pessoas boazinhas, elas tentam controlar os outros através do quê? Da sua bondade. Você já se sentiu em dívida com alguém porque essa pessoa te fez um favor? Pois é. Isso acontece porque, no fundo, ela espera algo em troca. Então, há um certo ressentimento guardado, uma expectativa de reciprocidade, sabe? E quando essa devolução não acontece, o ambiente se torna pesado, cheio de cobranças silenciosas. Por isso que você sempre se sente em dívida com aquela pessoa que é boazinha demais, entendeu? Ela vai te manipulando através da bondade. Já a pessoa boa é diferente, ela oferece a sua ajuda com generosidade, mas ela não obriga ninguém a devolver nada. Ela entende que a verdadeira bondade, ela é libertadora, não controladora. Ela não age esperando algo em troca e isso a torna leve, aquela pessoa leve. A pessoa boa age a partir de um lugar de abundância, enquanto que a pessoa boazinha age motivada pelo medo da escassez. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link da minha comunidade gratuita Transformando Vidas e várias sugestões de livros. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, então o que a gente pode aprender com tudo isso? A diferença entre ser bom e ser bonzinho não está apenas nas ações, mas nas intenções por trás delas. Ser bom é ser firme, é ter princípios, é dar o que o outro realmente precisa e não o que ele quer. Ser bonzinho é seguir as regras, agradar momentaneamente, mas sem realmente se conectar com o que é importante. Mas agora eu te pergunto, quem você é? Você é o bom ou você é o bonzinho? Quais são as suas intenções quando você age com os outros? Será que você está tentando agradar para ser aceito ou aceita? Ou está oferecendo algo genuíno, mesmo que isso signifique desagradar de vez em quando? Se você se reconheceu nesse comportamento, se pergunte: eu estou sendo infantil nos meus relacionamentos? Eu estou deixando de lado os meus próprios desejos e necessidades para agradar o outro? Estou me anulando por medo de perder essa pessoa? Essas são perguntas importantes, porque muitas vezes a gente nem percebe o quanto está se sabotando emocionalmente. Lembra de uma coisa muito importante, de que estar em um relacionamento não significa se anular. O amor saudável não vem de quem se doa completamente, mas sim de quem consegue se doar sem perder a si mesmo no processo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!